Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alicia, eu sou professora há mais ou menos aí uns 6 anos. Eu comecei na Fundação Casa e eu sou formada pela Faculdade Federal de São Paulo, a Unifesp. E hoje a gente vai, então, abrir a discussão aqui do capítulo 2 de Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, à pergunta dos alunos e às suas inibições. Um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não a de transferir conhecimento. Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. E é assim que a gente começa o nosso mini curso aqui. Poderia colocar mil e outras frases possíveis para a gente começar, mas eu acredito que essa de não transferir conhecimento e acredito que essa também de trazer essa ideia do olhar do educando, do olhar do aluno, do olhar de curiosidade. E hoje a gente vai abrir essa discussão sobre questões de ensino e aprendizado na Fundação Casa, que é um sistema de São Paulo, mas eu sei que em outros estados ele vai levar outros nomes, mas sempre com o mesmo intuito, e a gente vai entender um pouco isso. Eu quero apresentar para vocês mais ou menos como a gente vai trabalhar, até para vocês se organizarem, e a gente abre espaço então para dialogar. Aqui, o intuito central desse mini curso não é dar um veredito sobre o que seria a melhor forma de ensinar nesses contextos, tanto de vulnerabilidade social, quanto contexto de privação de liberdade no geral, mas abrir o leque para a gente entender que existem outras formas de ensinar e que hoje essa forma bancária que a gente conhece, né, como diz Paulo Freire, ela não funciona mais, ela não roda mais para atender as expectativas, para atender esse público, esses jovens. Eu acredito que nem no sistema socioeducativo, como chama as fundações CAS, e nem os centros de socioeducação que tem no Paraná, por exemplo. Eu acredito que a gente vai abrir, então, um leque para reflexão, e eu vou trazer aqui para vocês alguns trabalhos que já funcionaram com esses estudantes, e eu espero muito que vocês se sintam contemplados, eu espero muito que a gente realmente abra essa reflexão a partir desse mini curso. Ok? Então, a questão central, eu vou abrir primeiro para falar o que é, como funciona, né, como é a questão da educação dentro desses sistemas. A gente vai falar sobre questões metodológicas, e para falar sobre isso, eu coloquei lá no esboço do mini curso os livros de Paulo Freire, que é a perspectiva que a gente vai trabalhar, né? E principalmente a pedagogia da autonomia, quando a gente vai falar sobre conhecimento de mundo, sobre perspectivas culturais, a partir do estudo, a partir da cultura do educando, a partir das questões que ele traz. Então a gente vai a partir da pedagogia da autonomia. Eu recomendo muito que vocês leiam, é um livro muito curtinho, se vocês já não leram, né? Eu acredito que é essencial para todas as áreas esse pedagogia da autonomia, quando a gente fala de questões de ensino. Então ele é bem curtinho, ele é bem dinâmico, eu vou apresentando para vocês as questões que a gente vai trabalhar, e aí eu vou falando os números, as numerações que aparecem aqui, então é bem tranquilo, é fácil de ler, bem rápido de ler também. O outro que eu vou me espelhar é a pedagogia do oprimido, que a gente vai usar algumas questões também aqui para relacionar com a pedagogia da autonomia. E outro que nós vamos relacionar nesses dois, que seguem a mesma linha, é o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que eu também recomendo muito, e a gente vai usar também
o que não está aqui, mas a gente vai usar também, que é Tudo sobre o Amor, também da Bell Hooks, ok? Então a gente vai seguir nessas linhas além de outros artigos e outras questões assim, mas o foco central vão ser nesses 3 livros aqui. E como Paulo Freire fala, né, o fazer na prática, eu vou apresentar para vocês alguns dos trabalhos dos alunos e como eu fiz, como foi essa caminhada até chegar nesses trabalhos, como a gente chegou como eu consegui chegar nessa conclusão do que seria bom ou não para fazer com eles, né? A partir de quais metodologias, o que foi utilizado, como funcionou, o que não funcionou. Eu acredito que assim a gente consiga refletir sobre esses aspectos do fazer, das questões metodológicas na prática. O que aconteceu realmente na fundação foi muito o inverso. Eu parti do pressuposto, eu fiquei 5 anos na fundação, então eu primeiro observei, eu entendi qual era a dinâmica do lugar, eu entendi mais ou menos o perfil dos alunos, que vai mudando muito, e eu vou explicar um pouco isso para vocês também. E a partir desse caminho, a partir do entendimento dos alunos, eu parti para as questões metodológicas e apliquei elas com essas turmas. Então, vocês vão entender mais ou menos também como funciona isso, como fazer isso, né? Ou formas de fazer, né? Ou formas de refletir. E depois eu vou passar para vocês a avaliação que vocês devem fazer, né? Para me entregar. Super tranquilo também, que também gira em torno das reflexões que vocês conseguiram tirar desse mini curso. O que vai ser interessante para vocês já é ir fazendo as anotações e as reflexões que vocês tiraram ou problemáticas no que eu trouxe para vocês, né? Questões que levam um dualismo ou questões que podem ser problematizadas. Vão fazendo esses links já, porque a avaliação praticamente é voltado para essa reflexão que vocês vão ter do minicurso ou possíveis outras propostas de educação ou de ensino em história a partir daquilo que a gente trouxe em relação ao estudo desse minicurso.